שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amados irmãos e amigos que costumeiramente nos assistem por meio deste canal, onde toda semana nós estamos aqui procurando ajudar, dar uma parcela de contribuição à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, como estamos falando, usamos o texto para falarmos sobre o Decálogo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos os textos que dizem acerca dos 10 mandamentos que o Senhor Deus deu ao seu povo por intermédio de Moisés, o seu servo. Nós estamos na lição de número 5 já. Chegamos à lição de número 5 para a glória de Deus. E nesta data nós falaremos então sobre o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor em vão. O texto áureo diz assim: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:12. Ora, os mandamentos anteriores estão ligados com a divindade, estão ligados com o Senhor, e este também não é diferente. O Senhor Deus chama a atenção ao iniciar os mandamentos dizendo: ouve, ó Israel, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, falando que o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, é um. Logo em seguida, o Senhor disse que não era para ser feito imagens de escultura, não era para se criar nada semelhante ao que existe em cima no céu, na terra, nas águas, embaixo da terra, nem semelhança de forma humana. Então o Senhor Deus é um Deus que quer para si exclusividade. Haja visto, foi Ele quem libertou o seu povo do Egito. Assim sendo, Ele não admite de forma alguma que o seu povo o abandone ou ponha o seu nome em esquecimento.
Os irmãos acabaram de ver aí no início do nosso vídeo uma pequena montagem que fiz com alguns nomes. Logo de início, aquele monte, o Monte Rushmore, que tem lá 4 bustos de presidentes americanos, os 4 mais importantes presidentes que eles já tiveram. Porém, na época, 1899, ao iniciar a obra, eles não imaginavam que a posteridade que veria aquela impressão naquelas rochas talhadas não saberiam ligar a imagem às pessoas. Nós hoje mesmo, alguns dos irmãos que viram a imagem, com certeza não saberiam identificar quem eram. Então foi preciso escrever os nomes dos presidentes ali logo após. Porque a ideia de ligar o nome à imagem falhou. Nós vimos logo em seguida alguns homens da história que nós talvez conhecemos o nome, mas não sabemos quem eles são pela imagem. Por isso coloquei algum ali: Hosni Mubarak, Mandela, Luther King, Mahatma Gandhi, e entre os outros que ali coloquei, Saddam Hussein. Por quê? Porque são nomes que fizeram parte da história. Alguns fizeram parte da história sendo nomeados como grandes facínoras, ditadores da Líbia, do Egito, da Turquia, e também os nomes dos que fizeram toda a diferença no mundo, como Mahatma Gandhi com a sua ideologia para a Índia, sobre a não violência, que também foi seguido de certa forma por Mandela, Nelson Mandela, e Martin Luther King Jr., pastor batista. Eles adotaram de Mahatma Gandhi, principalmente Martin Luther King Jr., a ideia da não violência. E são grandes homens que deixaram seu legado na história. Os seus nomes estão ligados com aquilo que fizeram. A segregação ou o fim da segregação racial, de uma opressão de uma minoria branca contra uma maioria negra nos Estados Unidos. E também na segregação, ou no apartheid, melhor dizendo, da África do Sul, com o Nelson Mandela, 27 anos aprisionado, e posteriormente da sua libertação, passado um tempo, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Então são homens que fizeram, e seus nomes estão ligados àquilo que fizeram. Nós talvez não reconhecemos suas imagens ali no vídeo, porém pelo nome nós sabemos alguma coisa acerca do que eles fizeram. Quando o Senhor Deus está falando sobre o seu nome também na Bíblia Sagrada, tem a mesma conotação. O Senhor Deus não quer que o seu nome caia em descrédito. Ele foi quem santificou o seu próprio nome, tirando o seu povo do Egito com mão forte, e isso está impregnado no seu nome como o Deus libertador. Então, quando ele pede que os homens santifiquem o seu nome, quando pede para que esses não profanem o seu nome, esta é a ideia. O nome ali dito é escrito por Moisés, como nós conhecemos a história, que é o autor do Pentateuco, porém ainda não é a ideia formada como Moisés tem de Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Moisés pergunta para o Senhor que nome ele vai dizer aos hebreus quando os hebreus lhe perguntarem. Os hebreus estão no Egito há mais de 400 anos e conheceram nomes de diversos deuses dos egípcios. E Moisés então questiona o Senhor Deus, e o Senhor Deus deu um nome para Moisés para que este falasse ao seu povo quando fosse indagado. E o nome do Senhor ali revelado em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, é um nome que se tornou impronunciável para nós outros hoje,
haja visto, é constituído de consoantes, que é o YHWH, não é? É o tetragrama. Então, não é dotado de vogal, logo impronunciável. Ao que mais se aproximaria hoje, para nós dizermos, seria Yahweh, ou como conhecemos como Javé ou Jeová, mais aportuguesado. Então, o nome do Senhor tem essa história. Quando nós lemos Levíticos, capítulo 22, e o versículo de número 32, Levíticos 22, 32, nós encontramos uma questão que diz o seguinte: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ora, o Senhor está pedindo para que não seja feita uma profanação do seu santo nome, porque o ideal, o interesse de Deus é que o seu nome seja santificado no meio dos filhos de Israel. Ou seja, eles devem guardar, porque o nome vai andar com eles. E ele, estando santificado no meio do seu povo, imediatamente traz santidade para todo o povo. A santificação do nome traz santidade ao povo que santifica este nome também. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, quando nós encontramos Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo 23, nós já encontramos o Senhor falando que o seu povo profanou o seu nome. Ora, esse mesmo povo que Levíticos está exortando para que não profanem o nome do Senhor, não seguiram aquilo que o Senhor Deus disse. E eles então acabaram profanando o nome do Senhor. E Ezequiel capítulo 36, versículo 23, ele diz: eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. O próprio Senhor disse que ele foi profanado entre as nações. Ora, o povo que era para carregar a santificação do nome do Senhor no seu meio, e que esse nome fosse revelado às nações posteriormente, não cuidaram disso, e por fim profanaram o nome do Senhor. Isaías o profeta, no capítulo 59, ainda que estejamos aqui um pouco fora de ordem cronológica, versículos 14 e 19, ao 19 ele diz o seguinte: pelo que o juízo se tornou atrás, 59 de Isaías, versículo 14, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca ser despojado. E o Senhor o viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, pelo que se revestiu de justiça como uma couraça, pôs o elmo da salvação na sua cabeça, tomou vestes de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ora, o Senhor Deus dizendo que ele olhou para a terra, tamanha iniquidade havia no meio do seu povo. E ele olhando não havia ninguém, nenhum sequer, que tomasse conta da injustiça, ou se injuriasse pela injustiça. Então ele mesmo se vestiu, revestiu, ele mesmo atuou, é isso que ele está dizendo, que não havendo homem que pudesse lidar com a injustiça do povo, ele mesmo se vestiu para resolver a situação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque ele disse que ele veio fazer isso de si mesmo, de per si, não precisou de homem, foi ele quem veio. Louvado seja Deus
porque aqui a manifestação de Jesus, olhando para a terra, não vendo nenhum justo, nenhum sequer, conforme também diz outro texto. Então ele é quem vem. Logo, o Senhor, como dizia em Ezequiel 36, é quem santifica o seu próprio nome. Ele mesmo toma a roupa, a couraça, o escudo, o elmo na cabeça. Ele é quem faz todas estas coisas. E nós ainda lendo o capítulo 39 de Ezequiel e o versículo de número 7, nós encontramos o seguinte: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. O desejo do Senhor é que o seu nome seja conhecido entre as nações. Israel deveria propagar o santo nome de Deus entre as nações pelo seu modus vivendi. Seu modo de vida devia manifestar o nome do Deus que eles serviam. Porém, infelizmente, eles tropeçaram na principal pedra de esquina e não conseguiram fazer isso. Infelizmente, por um momento, lembremos que é por um momento. E nós então encontramos, por exemplo, o Salmo de número 22 e o versículo 22, ainda falando do Senhor Jesus, que será lembrado em Hebreus, também será lembrado em Hebreus esse texto, Salmo 22 e o verso de número 22, vejamos o que diz o texto sagrado relacionado também a isso. Ele diz o seguinte: e então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ora, o Messias haveria de manifestar o nome do seu Pai entre os seus irmãos. Ele manifestaria o nome do Senhor aos seus irmãos. Louvado seja Deus, porque Jesus, na oração em Mateus capítulo 17, ele também, João capítulo 17, melhor dizendo, ele também diz isso, não é? Então ele está no nome de seu Pai, está manifestando o nome de seu Pai aos seus irmãos e trazendo louvor no meio da congregação. Nós ainda devemos ler Jeremias, o profeta, capítulo 23, versículos 26 e 27. Jeremias, capítulo 23, versículos 26 e 27, que dizem o seguinte: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ora, o Senhor Deus estava dizendo por intermédio de Jeremias, o profeta, que os profetas que estavam profetizando no seu período, estavam profetizando para que o seu povo, o povo de Israel, se esquecessem do nome do Senhor por causa de seus próprios sonhos. Sonhos do coração humano, e é isso que está acontecendo hoje também, não é isso que estamos vendo? Falsos profetas, falsos ensinadores, falsos líderes, falsos pastores, que não pregam outro nome senão os seus próprios nomes, falando de visões de sua própria cabeça, enfatuados em seus desejos do seu próprio estômago, são servos, diz a palavra. Eles não manifestam glória, louvor e santidade ao nome daquele que era, que é e que há de vir. Estão buscando glória própria. São profetas que eram iguais, que são iguais aos que existiam no tempo do profeta Jeremias, que estavam levando o povo de Deus a se esquecer do nome do Senhor. Ora, devemos lembrar que nós não temos o intuito de fazer como fez ou faz os testemunhas de Jeová, que costumeiramente aos domingos pelas manhãs estão às nossas portas batendo palma e nos perguntando se conhecemos o nome verdadeiro de Deus, porque não é esse o intuito. O Senhor Deus se manifestou com outros nomes, El Shaddai, El Elyon, El Rafá, não é? E nós sabemos que existem outras manifestações do Senhor Deus com nomes que falam a respeito dos seus atributos, que conjuntamente servem para mostrar quem Ele é na sua unidade.
Os nomes de apresentações do Senhor Deus não diferem de quem Ele é. Ele é aquilo pelo qual Ele se revela. E devemos lembrar muito bem isto. Mas o desejo do Senhor Deus, sobretudo, conforme diz Malaquias, capítulo de 1, número 1, e o versículo de número 11, vejamos, Malaquias 1, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, Malaquias está dizendo que o seu nome será grande entre as nações, o nome do Senhor será grande entre as nações, mas como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer isso acontecer? Se nós, ao olharmos na história, após a vinda do Messias que conhecemos como Jesus, se não há outro nome revelado, porque os judeus não manifestaram o nome do Senhor entre as nações, senão no Holocausto, senão nas guerras que aconteceram, e somente isso, não vejo o nome do Senhor propagado. O judaísmo é fechado para o seu grupo, eles não têm o intuito de levar seus nomes, o nome do Senhor a quem eles servem, às nações, aos gentios. Eles são um grupo fechado. Eles não permitem que os gentios adentrem suas sinagogas, por exemplo. Então, eu entendo que essa profecia do profeta Malaquias, e o Senhor dizendo que o seu nome seria conhecido em todos os lugares, desde o nascente ao poente do sol. Como é que isso se dá? Logo, nós reconhecemos Isaías 42:8, voltando um pouquinho atrás, sem forma cronológica. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor e este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu nome ou o meu louvor às imagens de escultura. Ele diz que Ele é o Senhor e Ele não dará glória a nenhum outro. Só existe um Deus e Ele não divide sua glória com nenhum outro. Se Ele é um só e não divide a glória com nenhum outro, logo como é que nós entendemos que Ele está manifestando o seu nome entre as nações? Como é que está cumprindo Malaquias capítulo 1, versículo 11? Na manifestação do seu nome, desde o nascente ao poente do sol, entre todas as nações. Logo entendo que quando Jesus, o Nazareno, está lá, falando com o seu povo, e ele diz que está no nome de seu Pai. Porém, quando ele vai falar sobre oração, ele diz que estes deverão orar no seu nome. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ou seja, Jesus, o Cristo de Nazaré, está nos ensinando no Novo Testamento que ele é quem manifesta o nome do seu Pai, através do seu próprio nome. O nome de Jesus está ligado com o nome do Eterno, porque Ele é eterno na triunidade juntamente com o Pai e o Espírito Santo. A manifestação gloriosa do nome do Senhor se dá através de Jesus, o Cristo. Se não for assim, quando o próprio Jesus se apresenta a Ananias em Atos dos Apóstolos, quando ele vai pedir que Ananias vá até Saulo de Tarso, o judeu, ele diz a Ananias que este deveria mostrar a Saulo o quanto deveria padecer por seu nome. Ora, Saulo de Tarso, o maior pregador do cristianismo, se é que podemos dizer assim, ele deveria padecer por causa do nome do Cristo, por causa do nome de Jesus de Nazaré. Quando este, caindo por terra, perguntou quem era, ele disse: quem és? Senhor? Ele não sabia identificar quem é que estava falando com ele. E ele logo o chamou de Senhor, perguntando. E o próprio Senhor, Jesus, respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Jesus é o nome. Não é dado outro nome entre os homens, pelo qual os homens venham a ser salvos, senão por meio de Jesus Cristo, homem. O nome de Jesus é que está envolvido com tudo isso. Atos ainda dos Apóstolos, já que estamos falando em Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo, e
vamos ao capítulo 15, Atos capítulo 15, versículos 13 ao 17, que diz o seguinte: E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Ora, Tiago, que é o presidente da igreja de Jerusalém, se é que podemos usar esse termo, é quem está pastoreando os seus irmãos, ele disse, usando um texto, invocando um texto, falando acerca da invocação do nome do Senhor, isso entre os gentios, ou seja, em cumprimento de Malaquias capítulo 1, versículo 11. E como é que isso se dá? Ele diz que essa invocação do nome do Senhor posta sobre os gentios é segundo os profetas. Ele diz que o tabernáculo de Davi seria reedificado e as suas ruínas reerguidas, para que o resto dos homens busquem ao Senhor. Ora, como é que os homens estão buscando ao Senhor nesse período pós-igreja primitiva? Não há outra busca pelo Senhor senão através do nome de Jesus. Logo, meus irmãos, nós entendemos que Êxodo, o Pentateuco falando acerca da santificação do nome do Senhor, Êxodo no Pentateuco falando sobre qual o nome do Senhor, eterno. E quando nós então encontramos Ezequiel, Deus falando por intermédio de Ezequiel que ele mesmo santificaria o seu próprio nome. Na plenitude dos tempos vem o Filho, e o Filho também quer a santificação do nome do Pai. Lembremos, por exemplo, da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus em Mateus capítulo de número 6. Como é que se inicia a oração modelo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aleluia! O próprio Filho quer a santidade do nome do Deus Todo-Poderoso que é eterno. E ele, sendo Filho, é eterno com o Pai na Trindade, como já disse. Haja visto João capítulo 8, versículo 58, quando os homens tentam prendê-lo, e ele disse, ou melhor dizendo, quando ele diz: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E os homens pegaram em pedra para apedrejá-lo. Se nós fizermos uma análise das listas que davam a autoridade para o apedrejamento, nós veremos que Jesus não incorreu em nenhum erro ali que dava direito ao apedrejamento, senão o de blasfêmia. E blasfêmia por ser dizer Deus ao invocar o nome do Senhor sobre si. Quando ele disse ainda antes que Abraão existisse, eu sou, ele se ligou com o Êxodo 3,14. Erie Asher Erie, eu sou o que sou, louvado seja o nome do Senhor. Logo, nós entendemos então que o nome do Senhor precisa ser santificado, não ser tomado em vão, não colocado na vanidade, não ser colocado no meio de coisas frívolas e vazias, porque o nome do Senhor é santo. É por causa do nome do Senhor que haverá salvação. É por causa do nome do Senhor que está acontecendo a salvação. Os gentios estão conhecendo o nome do Senhor por intermédio do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. A Coreia, a China, a Indonésia, a África, a Indo-Europeia, todos esses estão conhecendo o Senhor não por causa do judaísmo, eles estão conhecendo por causa do bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Santifiquemos, pois, meus irmãos, o nome de Cristo Jesus, o nome do Deus Todo-Poderoso, para que haja ainda maior salvação. Termino lendo Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 12. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 12, e passo a ler então o versículo que diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É promessa do nosso Senhor que receberemos. Aqueles que permanecerem fiéis, receberemos do seu novo nome. Louvado seja Deus. Confiemos, pois, no nome do Senhor. Confessemos o seu nome, que é santo. Santifiquemos. Procuremos, irmãos, não colocar o nome do Senhor em coisas vãs. Não coloquemos o nome do Senhor em contratos que desonram o seu nome, por causa do novo clericalismo brasileiro, onde nossa liderança já misturou as coisas. Infelizmente, muitos deles, não digo todos, não estou generalizando, lembre-se bem disso, mas muitos deles já colocaram o nome do Senhor onde não era para colocar. Homens que colocaram o nome de Jesus em coisas que são deles, uma politicagem infernal que vem das trevas, e usam o nome do Senhor Jesus só para autopromoção e para politicagem barata e infernal, porque Jesus não tem nada mais a ver com isso. Jesus não é promovido, não é para salvação de vidas, não é para conservação das almas que eles estão usando o nome de Jesus, mas é para sua autopromoção e conservação de seus potentados políticos soberanos que eles criaram e inventaram. Mas muito em breve, o Senhor aparecerá, e todos nós nos reuniremos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando estes homens, se não se arrependerem, aparecerem perante Ele no grande tribunal e disserem: Senhor, nós fomos presidentes de convenção em Teu nome, nós fomos grandes presidentes ministeriais em Teu nome, nós fomos grandes presbíteros, evangelistas, nós fomos grandes cooperadores e diáconos em Teu nome. Senhor, nós fizemos a igreja crescer por todo o Brasil e por todo o mundo em Teu nome. E infelizmente, irmãos, esses homens terão que ouvir da boca do Senhor uma terrível frase, que Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode estar fazendo crescer a igreja no Brasil, pode estar fazendo crescer a igreja no mundo, mas o Senhor sabe que há uma obra de iniquidade no meio disto. Existe no meio disto uma autopromoção e obras sendo feitas pela carne e não pela fé. Esta é a balança de Deus, obras que são feitas pela fé. Paulo, como sábio arquiteto, colocou o fundamento e disse: agora cada um de vocês veja como está construindo em cima, porque no último dia, no seu tempo, será descoberto, será provado pelo fogo cada obra e a obra de cada um, se feno, se palha. No dia da provação da fé dos membros dessas grandes denominações, quando tivermos que ser arrebatados pelo Senhor, o nome que foi exaltado, o nome que foi glorificado, fique impregnado naquele que ouviu as mensagens cotidianamente. O sermão, a pregação, o estudo, o ensino da escola dominical, dos cultos semanais,
isso foi impregnado na alma dos membros, se isso foi impregnado no dia que for preciso invocar o nome do Senhor, conforme está escrito em Romanos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, nós devemos pregar somente o nome do Senhor Jesus e este crucificado. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Meus irmãos, o nome de Jesus precisa ser pregado, porque se não for pregado, no dia da provação, esses homens não saberão em quem estão confiando, não saberão se chamam pelo presidente, se chamam pelo pastor, se chamam pelo apóstolo, se chamam pelo bispo, se chamam por quem quer que seja, porque aprenderam a confiar na fé dos seus líderes, mas não conheceram o nome que está sobre todo nome, cujo joelho, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus, somente Jesus, é o Senhor. Que Deus nos ajude, que nós não blasfememos contra o nome do Senhor, não tomemos o nome dele em vão, seja o seu sim, sim, o meu não, não, não precisemos usar de nenhuma bobagem. Quanto mais nossa palavra ser uma só, o nome do Senhor é glorificado. E por fim, então encerro dizendo que a nossa luz brilhe diante dos homens, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras feitas pela fé, e não para obter fé, mas por causa da fé que temos, engendrada pelo Espírito de Deus, para que os homens vejam essas boas obras feitas pela fé, cheguem a glorificar o Pai que está no céu. Que todos sejam um, como tu e eu somos um, disse Jesus ao Pai. Que todos sejam um, para que todo o mundo veja e glorifique ao Senhor que está no céu. Que Deus em Cristo te ajude. Um ótimo domingo, uma ótima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.